Olá, eu sou Maria Arada, coordenadora de projetos da CEISA, e este é o nosso programa semanal Qualivida TV, da CEISA Assistência Médica. Esse programa tem como objetivo falar sobre assuntos de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Temos como convidada hoje aqui a doutora Rosimeire Sartori, que vai abordar um tema de grande impacto na saúde do nosso país hoje, que é com relação ao parto humanizado. Nós sabemos, doutora Rose, que os nossos dados de parto normais estão muito aquém do que a Organização Mundial da Saúde preconiza, bem como as outras entidades, instituições na área de saúde. Eu tive o cuidado de ver alguns dados, e a gente viu que no serviço público chega em torno de 26% uma média, mas na assistência privada esses números chegam em torno de 75% a 80% de partos cesáreas, né? O que é bastante preocupante enquanto problema de saúde pública no país. Mas antes de a gente falar específico sobre esse assunto, sobre esses números, esses dados, eu acho que é bom a gente esclarecer primeiro o que é o parto humanizado que tanto se comenta hoje. Bem, o parto humanizado nós poderíamos começar primeiro com a assistência humanizada. Isso é muito global, complexo, que envolve atitude, conhecimentos e maneiras de lidar com a mulher no processo de parturição. O processo de parturição envolve a gestação, o parto e o puerpério. Sendo assim, toda a busca da assistência humanizada ao parto, ela engloba a busca do nascimento de forma natural e fisiológica, que de fato ele é. Doutora Rosimeire Sartori, você como enfermeira obstetra, que trabalha conosco aqui no nosso projeto de planejamento familiar aqui na CEISA, que também coordena o curso de pós-graduação em obstetrícia na Universidade de Guarulhos, no Santa Marcelina, baseado na sua experiência, como que a gente poderia, num trabalho de uma maneira geral, reverter esses índices de parto cesárea? E se são possíveis, né? Eu acredito ser bastante possível e necessário. Hoje a saúde da mulher é prioridade nacional, nós sabemos disso. E para que nós possamos intervir diretamente nesses índices, eu vejo que temos 3 fatores. O primeiro deles seria a mulher conhecer que o processo de parturição é um processo fisiológico, natural. E também por parte da equipe. A equipe, incluindo a mim, enquanto enfermeira obstetra, e também aos médicos e outros que fazem parte da equipe multiprofissional de assistência à saúde da mulher, que nós entendamos que esse processo ele deve ser baseado na individualidade, no respeito à mulher. Portanto, iniciando do pré-natal, do parto e puerpério, no pré-natal a mulher ser cuidada em todos os aspectos, obedecendo que ela deva começar o atendimento pré-natal ou assistência pré-natal a partir do mais precoce possível. Isso melhora muitos índices, pelo menos em 120 dias de gestação, dar início ao pré-natal. Acompanhada nos 3 trimestres de gestação, tendo pelo menos uma consulta no primeiro, 3 consultas no segundo e mais demais consultas quando estiver próximo do parto. E a partir daí, prepará-la para o parto natural e normal, que são 2 coisas diferentes. Onde a mulher, na proposta do parto natural, a maioria das mulheres tem condições de ter um parto natural, onde ela não tem nenhuma intervenção medicamentosa, onde se respeita o processo o mais natural possível. E, partindo daí, pensando no parto natural, é aquele que ela sofreu alguma intervenção, seja ela por incisão, que é o corte no períneo, seja ela pelo uso de medicamento para ajudar nas contrações ou outras intervenções. Para favorecer o parto normal, nós temos agora algumas atividades que englobam a assistência ao parto humanizado. Dentre elas, permitir que a mulher seja o protagonista da ação e não mais a equipe médica, e sim que ela possa decidir pelo parto, pela posição, pela alimentação e também promover para essa mulher alguns exercícios que favoreçam a descida e que favoreçam o parto com o menor prejuízo possível para a mulher e para o bebê.
incluindo a participação, o direito desta mulher em ter a participação de um acompanhante. Este acompanhante pode ser quem ela escolher. Isto é um respeito a ela por opção. Então pode ser o acompanhante, o marido, pode ser a vizinha, pode ser alguém que de fato vá colaborar em passar segurança para esse momento, que é um momento muito especial. Doutora Rose, quais são os principais ou as principais vantagens do parto normal para a mãe e para o bebê? Sim, o parto normal, o próprio nome diz, seria o normal de acontecer. Então, para a mulher, quando nós falamos do normal ou do natural, acontece que ela pode participar do processo, ela pode e deve conhecer, sentir toda a transformação do seu corpo até o nascimento do bebê. Nesta passagem pelo canal de parto, toda mulher deve acreditar, e porque isso é fisiológico, e nós, enquanto profissionais, devemos esclarecer que toda mulher tem passagem no que diz respeito ao períneo. Algumas poucas mulheres têm alguma dificuldade na pelve, que é a bacia. Estas devem ser muito bem avaliadas e devem ser encaminhadas para um outro tipo de parto, um parto cirúrgico. Porém, apenas 4%, estatisticamente falando, complica e que não dá para acontecer um parto normal. Então, acontecendo o parto normal, ela muito provavelmente não terá nenhuma complicação em seu períneo. O bebê, quando passa por canal vaginal, ele sofre como se fosse um estímulo ao centro respiratório. O bebê ele tem uma incidência, uma chance muito maior de não ter desconforto respiratório ao nascer, dentre outros benefícios. E o principal é que esse bebê vai poder, neste momento, ser colocado no ventre da mãe, sentindo neste momento os batimentos cardíacos dessa mãe, que é o que ele sentiu durante os 9 meses, trazendo tranquilidade e não fazendo desse momento um momento traumático para esse bebê. Somando-se a isso, é possível esperar que esta mãe possa a proteger, conhecer o seu bebê, que nós possamos aproximar a família, o pai, a mãe, neste processo, e que após este momento, ele nascendo bem, é que vai sofrer os cuidados necessários para o recém-nascido. Então, eu acredito que o parto normal, ele favorece em muito o vínculo mãe, filho e pai. Bem, doutora Rose, eu pude perceber realmente que são inúmeros, né, os fatores que contribuem, né, aí para o bem-estar do bebê quando se tem um parto normal. São várias, né, as indicações, aliás, a maioria. Eu fiquei aqui, me chamou muita atenção, somente 4% das mulheres, né, podem ter uma situação que requer um outro tipo de cuidado. Mas, assim, o nosso tempo está encerrando, eu acredito que essas considerações são muito importantes, né, que foram apontadas, mas você poderia fazer algumas considerações finais sobre esse assunto? Sim, eu gostaria de falar sobre o aspecto dor. Este é um aspecto que as mulheres temem muito, que as levam a pedir pelo parto cesariano. Hoje, nesta proposta da humanização do parto, inclui-se inclusive promover situações em que a mulher possa contornar, conviver, tolerar a dor do parto, entendendo que a dor no parto não é uma dor patológica, ela é uma dor que é propiciada fisiológico, por isso que só acontece no final da gestação, para que possa empurrar gradativamente esse bebê para a pelve, para que possa nascer. E se ela entender que esta dor, ela passará por completo assim que acontecer o nascimento, ela consegue vislumbrar melhor esse parto e aceitar melhor o trabalho de parto. Gostaria de agradecer a presença da doutora Rosimeire Sartori. Certamente ela tem muito a contribuir com a assistência à saúde da mulher, quanto é importante e, como ela bem falou, saúde da mulher é uma prioridade nacional. E como também bem pontuado, o próprio nome já diz, o parto é normal, o parto é natural. As mulheres precisam rever essa conduta que as nossas avós, os nossos bisavós não tinham, né? Então, nesse sentido, mais uma vez, agradeço aqui a presença e lembrando a todos que estão nos ouvindo que promover saúde
saúde é melhor que remediar. Cuide da sua e tenha uma vida mais feliz. Obrigada.